As histórias de Era Uma Vez marcaram sua infância? Você também sonhava com um amor que fosse ser felizes para sempre? Você já pensou quais são as consequências práticas e psíquicas que essas histórias das princesas deixaram para você? Então vem, que no vídeo de hoje precisamos falar sobre histórias das princesas. Hoje em dia, em 2022, a gente ainda tem novas narrativas, novas histórias de princesas. Então eu quero deixar bem claro que aqui eu vou falar para pessoas muito da minha geração aí, né? E que eu acho que embora hoje a gente tenha a Elsa, a Mérida, a Moana, embora a gente tenha hoje outras princesas, a narrativa que ainda é muito difundida é essa ideia da princesa meio Cinderela, a Bela, a Branca de Neve, que passa um imaginário muito problemático que compõe a subjetividade das mulheres. E é sobre isso que eu quero falar. Eu já falei pra vocês, eu falo sempre lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá, @ManuelaXavier. Eu falo muito lá sobre como que valores e ideologias são difundidos pela cultura de uma forma sempre lúdica, de uma forma muito naturalizada, de uma forma que parece que sempre foi assim e sempre será. E nós, mulheres, nós somos criadas desde que a gente nasce, né? Desde o famoso chá revelação, que também tem vídeo sobre isso aqui no canal, desde o famoso chá revelação, quando se entende que é uma menina, então assim, tem Pepeca, é uma menina, será uma princesa. Todas as narrativas vêm compor esse lugar. E aí as histórias que são contadas para nós, que nos ensinam o que é ser princesa, ou seja, que veiculam quais são os ideais de feminilidade que nós devemos cumprir, essas histórias, elas encontram estofo nas histórias das princesas. E a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Eu fui uma pessoa que fui criada, e quando eu era véia já, tá, gente? Quando eu era véia, eu tinha um álbum das princesas, quando eu tava na faculdade já, tipo assim, 20 anos, eu tinha um álbum de figurinha das princesas, uma coisa meio nostálgica, sabe? Meio, tipo, igual o Sandy Júnior, uma coisa, voltou o que era antigamente, voltou. Eu tinha esse álbum das princesas, porque eu fui criada no negócio de princesa. E eu achava que eu tava muito gostosa, porque minha princesa preferida era a Bela. Que era assim, eu não achava que a Bela era uma princesa submetida às normas patriarcais. A Bela ela que foi salvar o pai. A Bela, ela não foi salva pelo pai, ela foi salvar o pai. Ela gostava dos livros, ela gostava de ler. Mentira, né, gente? Mentira. A Bela tava ali num sequestro. Ela foi sequestrada pelo cara e ela tomou para ela a missão de transformar ele, a missão de fazer ele voltar a ser um príncipe. Então, assim, na história da Bela e a Fera, o que a gente vê, para além de uma síndrome de Estocolmo, o que a gente vê é como que os relacionamentos amorosos são cárceres privados. A gente vê como que as mulheres se encarregam de fazer essa função de reformatório de homem. Então tudo isso tá ali na bela história da princesa, um mundo ideal onde é tão fácil ver daqui. Tudo está ali. Então o que eu queria trazer para esse vídeo hoje para a gente conversar é para que a gente olhasse de uma forma mais atenta para a gente entender o quanto que os nossos comportamentos hoje, aos 33 anos, aos 25 anos, sei lá quantos anos você tem que estar vendo aí, como que esses comportamentos eles são explicados diante dessa onda cultural. Então, quando a gente fala de feminilidade, eu acho que essa é a importância da gente trazer para o feminismo uma linguagem que está na vida real, né? Assim, porque tudo bem, a gente vai ler, nada do que a gente vai falar aqui a Beth Friedan deixou de colocar, por exemplo, no Mística Feminina. Tá tudo lá. Mas a gente não precisa ler o livro lá para saber que existe uma lógica, uma certa norma da feminilidade quando a gente vê as princesas da Disney. Então, o que eu quero colocar aqui? Que todos esses contos de fadas, primeiro que muitos deles, né, muitas dessas narrativas, elas são romantizadas nesse ideal Disney para que sejam veiculados ideais que a cultura quer permanecer e manter.
Mas muitos desses contos, dessas histórias de princesas, elas são histórias horríveis. Elas são os contos, por exemplo, dos irmãos Grimm. Elas são derivadas dos contos dos irmãos Grimm. Que é isso, que não tem final feliz, que tudo é uma tragédia, que tudo é um horror. É uma coisa assim, trevas, é uma história de terror. Não é uma história de Disney. Mas por que essas coisas são encapsuladas e vendidas dessa forma? Que é isso, né? Tem até um quadrinho, eu vou pedir para deixar aqui em algum lugar do vídeo, um quadrinho em que uma girafa psicanalista está conversando com as princesas e aí ela fala, Ariel, então quer dizer que você abriu mão da sua voz para entrar no mundo do cara. Ah, tá. E ela vai adotando e a princesa, assim, toda arrependida. Porque essa é a história das princesas. A história das princesas é sempre uma história de perdas, é uma história de concessões que elas fazem. São mulheres, não são mulheres que estão reinando, sendo rainhas. Elas estão sendo um acessório de um homem. Elas estão abrindo mão de tudo para ficar com um príncipe. E tudo isso é vendido como amor. Então, quais são as estruturas que a gente vê e quais são as ideias que estão ali embutidas nessa história dos contos de fadas e que a gente vê que isso se mantém até hoje, que a gente reproduz igualzinho até hoje. O primeiro ponto de tudo que eu quero falar aqui é sobre a própria performance de feminilidade. Tanto é que o que a gente tem visto em outras princesas, por exemplo, agora, né, essas aí que eu tô falando, né, Mérida, uma do Encantado. A do Encantado é Mérida? Tem uma do filme agora Encantado. A gente vê outras performances, já não é mais uma menininha novinha, magrinha, loira, com os cabelos lisos, é outra performance. Mas, em geral, massivamente, o que a gente vê das princesas é uma imagem estética. Há uma estética da feminilidade. Que estética é essa? São mulheres magras, joviais, brancas, porque a única princesa preta que a gente viu foi a Diana e o Sapo, e uma outra princesa que a gente viu de uma outra etnia aí, que não fosse essa coisa americanizada, europeanizada, foi a Mulan, que traz a coisa oriental, e a Jasmine. Mas, em geral, são mulheres magras, brancas, loiras. Essa é a estética da feminilidade, que passa sensualidade, porque é isso, o corpo delas é sempre um corpo violão, cintura bem marcada, passa sensualidade, passa fragilidade, porque elas são sempre meio idiota, né, assim, meio passa essa fragilidade, essa ingenuidade, passa uma ideia de que elas precisam ser salvas. Estão todas elas em apuros, exceto uma ou outra, né, assim, que mesmo em apuros elas se salvam, né, que é o que a gente viu no caso da Mulan, por exemplo, que vai lá enfrentar exércitos. Mas, em geral, é isso, né, assim, é a Branca de Neve perdida na floresta, oh, meu Deus, perdida na floresta. É a outra, é a Bela Adormecida, que é isso, que ela precisa acordar com um beijo do homem. É sempre uma mulher que precisa ser salva. E aí, diante disso, a gente vai para um outro aspecto. Então, a gente tem a estética da feminilidade. A gente tem também, com as histórias das princesas, uma certa ética da feminilidade. Que ética é essa? A ética do boazinha. Essa ideia de que a gente precisa ser boazinha, de que a gente precisa ser gentil, de que a gente precisa ser educada, de que a gente tem que sempre falar baixo, de que a gente tem que abrir mão daquilo que é nosso para agradar o outro. Essa ética da feminilidade é veiculada com a coisa das princesas. Não à toa, hoje em dia, né, assim, aí nessa onda conservadora, o que a gente vê é escola de princesas, que ensina meninas a terem boas maneiras, a serem educadas. É isso que ensina, porque existe uma ética da boazinha. Então, esse é um ponto importante, né? Um outro ponto, e é claro que não tem como muito ter isso, que é uma erótica que a gente vê da feminilidade, que ela serve aos homens, né? Assim, essas mulheres, elas não têm nenhum prazer. Elas não têm nenhum prazer. Elas, até a própria Bela, né, que era a que eu mais gostava, me contem aí qual que era a princesa que vocês gostavam mais. A própria Bela, que era a que eu mais gostava, porque ela tinha a coisa dos livros, ela encontra depois isso aonde? No próprio relacionamento. No próprio relacionamento dela com o homem, que dentro da casa da fera tinha uma biblioteca para ela. Então, traz a ideia de que
nos relacionamentos amorosos, você não precisa de mais nada. Tudo você encontra aqui. A Ariel, que é isso? Gostava de cantar. Ela deixa de cantar porque ela precisa pertencer ao mundo dos humanos. Então, há aí uma mortificação da potência de vida das mulheres. E isso tem a ver com a lógica da performance de feminilidade. Um outro ponto que a gente vê aí veiculado também nessa coisa do era uma vez, e eu acho que isso é muito importante porque traz essa coisa sempre fantasiosa dos encontros, né? Assim, é tudo sempre muito fantasioso e eu acho que isso idiotiza as mulheres, porque não traz uma visão sensível, traz uma visão de que a coisa precisa ser tal qual os contos de fadas. Ela precisa tá sempre com a natureza, como grandes amigas, mas não é uma princesa que entende assim, que isso, minha amiga? Especulação imobiliária, as pessoas estão destruindo a natureza, as pessoas... É sempre lindo, romântico, é muito infantil. Um outro ponto que é muito problemático também é que tudo é muito fantasioso. Na lógica aí do era uma vez, em que se vai contar uma história, que é uma história mentirosa, uma história fantasiosa, é uma história que nos incita, que nos estimula a acreditar que as coisas podem ser como os contos de fadas. E dentro dessa lógica, o que a gente entende é que as coisas são binárias, as coisas são boas ou más. É isso, é a mãe e a madrasta, é a rainha, a fada e a bruxa. É a fera e o príncipe. É como se essas duas coisas não estivessem juntas. E isso faz com que a gente acredite, que o homem ali estava uma fera porque ele teve um feitiço. Mas depois que ele sai de ser da posição de fera, que ele sai da imagem de fera, ele passa a ser um príncipe perfeito. Quantas vezes nós, mulheres, acreditamos nisso? Agora ele mudou. Agora ele não é mais isso. Ele era isso, agora ele é outra coisa. Como que a gente tem dificuldade de compor luz e sombra das pessoas e muito disso vem por conta dessa criação cultural aí, desse mundo fantasioso das princesas, em que as coisas ou são boas ou são mais. Então isso dificulta que a gente exercite o nosso senso crítico, com que a gente exercite a nossa intuição, com que a gente consiga avaliar de uma forma crítica e desconfiada as coisas, né? Assim, é sempre muita ingenuidade. Dentro dessa lógica da ingenuidade, o que a gente vê também de muito problemático veiculado nas histórias de contos de fadas é sempre o final feliz. Porque o que é o final feliz? Isso é muito clássico, gente. Vamos olhar aí para, por exemplo, igual quando a gente fala assim, antigamente que era bom porque os casamentos duravam anos e anos, as pessoas não se separavam por qualquer coisa. Óbvio que os casamentos duravam, não é porque era bom porque o povo se amava mais, era porque o povo tolerava quietinha a violência, porque não podia se separar. Então a lógica dos contos de fadas, elas empurram as mulheres a permanecer em situações desconfortáveis, porque é assim mesmo. Porque no fim das contas vai viver feliz para sempre. Ela ensina as mulheres a passarem por cima de seus desconfortos. E isso a gente já sabe, eu sempre falo isso aqui, que mulheres estão silenciando seus incômodos, não dando voz às suas questões, em nome de manter uma relação. Então, olha como é problemático, gente, que as relações, elas já começam errada, porque elas começam do lugar das mulheres procurando um príncipe que as salvem. A gente começa de um lugar do era uma vez, em que as mulheres estão procurando uma ficção, uma mentira, em que as mulheres estão procurando uma fic de amor, em que as mulheres estão não assumindo o lugar delas de princesas, de rainhas, de dona da vida delas, e estão se colocando numa dependência de um homem, e ela não termina nunca, porque essa mulher ela vai ficar acreditando até o final que haverá um feliz para sempre. Ela tem que renunciar ao próprio desejo, ela tem que renunciar à própria agressividade, ela tem que renunciar às próprias sombras, porque lembra que eu falei que as coisas são binárias, ou são boas ou são mais? Essa mulher ela tem que renunciar a tudo isso para ter a manutenção do feliz para sempre. Então, dentro dessa lógica, as mulheres elas ficam solitárias, eternamente, sem dividir os seus incômodos e vivendo sempre de vitrine. É isso, a gente sempre acha que a colega que está ao nosso lado, que está num casamento com seus filhos, que essa é a vida dela. Felizes para sempre. E foram felizes para sempre. E os bastidores dessa história? O que acontece? A gente não teve um Cinderela parte 2. E o que aconteceu depois que ela teve filho? E o que aconteceu depois que ela ficou para sempre clausurada nesse castelo? E o que aconteceu depois que ela finalmente foi escolhida pelo príncipe? O que acontece
com as histórias das mulheres depois que elas se encerram num relacionamento. É isso que o conto de fadas, que as histórias das princesas nos ensinam. Nos ensinam a renunciar no nosso próprio reinado. Então, fica de olho aí em como que, pelos micro detalhes, a gente vai veiculando uma lógica de opressão e manutenção do sistema patriarcal. Então, pare de ler negócio de princesas e vá arrumar uma coisa melhor para fazer. Até o próximo vídeo.